Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Donizete, técnico de segurança da FM2C. Estamos aqui para mais um trabalho com vocês para realizar o treinamento e o treinamento desse mês, né, o assunto desse mês será então percepção de riscos, ok? Percepção de riscos, tá? É um treinamento necessário para desenvolver em vocês a questão de perceber os riscos durante as atividades, enfim, que vocês executam diariamente, tá? Esse treinamento ele vai abranger todas as equipes, né? Todos os trabalhos que necessitam de uma prévia análise. Ela não é uma APR, né? A gente precisa deixar isso bem explicado para vocês, porque a APR, que é a análise preliminar de risco, ela demanda de um critério muito mais rigoroso, né, para fazer as análises de risco. Essa análise de risco ela tem por função fazer um checklist, um breve checklist, uma breve análise do que você deve fazer, tá bom? Ao longo desse treinamento a gente vai explicar melhor, tá ok? Vamos lá então? Bom, eu queria começar a falar sobre estatística, né? De 2012, desculpa, a 2018, o Brasil gastou 27,3 bilhões com acidentes de trabalho. O Brasil, se vocês não sabem, é o quarto país no mundo entre os que mais vitimam trabalhadores, né? O que mais é o quarto país com maior número de acidentes do trabalho, né? Para vocês terem uma ideia, um acidente de trabalho fatal, ele ocorre a cada 3 horas e 38 minutos. Veja que é muito mais de qualquer pandemia que nós possamos ter aí no país ou no mundo, né? Então, uns dados assim bem alarmantes, né, com relação a essa estatística. E uma pergunta que não quer calar, né? Você quer fazer parte dessa estatística, né? Será que vale a pena fazer parte dessa estatística? Ao longo desses meses, nós tivemos aí na companhia alguns eventos, né? Dos quais nós pudemos fazer a investigação e análise. E uma das coisas que nos chamou a atenção é a falta de percepção do risco em si, né? Então, esse treinamento vai de encontro, né, a essa necessidade que todos os colaboradores têm, ok? Para nós entendermos esse treinamento, nós precisamos verificar o conteúdo desse trabalho, né? Nós vamos ver o conceito de risco e perigo, né? Entender o que é o risco e o que é o perigo, os motivos que nos levam a ignorar os riscos, descobrir onde nós estamos errando, né? E o que cada mantenedor, né? O que cada funcionário e liderança devem fazer para melhorar a percepção de risco, ok? Primeiramente, nós precisamos entender, então, o que é perigo e o que é risco, ok? Nós precisamos entender, então, o que é perigo e o que é risco, tá ok? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa, deu uma... O que é perigo e o que é risco? Vamos lá. Se eu falar para você, um leão, ele é perigoso? Ele é uma fonte de perigo? Você vai dizer sim, né? Agora, e se eu nunca for, ou nunca visitar um zoológico, ou um Simba Safari, se eu nunca for na África, por exemplo, onde esse animal vive, ele ainda será perigoso? O que você acha? A pergunta, sim, né? Independente se eu for ou não for, ou estiver perto desse animal, ele é perigoso. Por quê? Perigo, né, como diz aqui o conceito,
ele é a fonte, ele é uma situação potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos à saúde, prejuízos a propriedades e prejuízos ao ambiente do local de trabalho, ou uma combinação entre eles. Essas fontes, né, podem ser energias perigosas, equipamentos, objetos e substâncias perigosas, tá? O risco é a combinação da frequência ou probabilidade e das consequências da ocorrência de uma situação de perigo específica, em outras palavras, a materialização do perigo. Enquanto que o leão, ele é em si uma fonte, uma situação de perigo, ele é perigoso, eu só vou ter o risco de ser mordido ou de ser morto por ele se eu me expor a ele. Se eu for a um zoológico ou uma situação em que eu me exponha a ele. Então, o risco, como está dizendo aqui, que é a combinação da frequência ou probabilidade, é somente se eu tiver exposto a essa situação, ok? Eu creio que deu para entender bem, não é isso? O que é que vocês estão vendo nessa imagem, né? Logo de cara, o que é que vocês enxergam nessa pequena imagem que está aí, né? Logo de cara, o que você pôde perceber ou pode ter percebido é um senhor, né? Um senhorzinho, né? Com um paletó, talvez, né? Um blusão, a mão dele por sobre a casaca, não é isso? Mas se você olhar com muito cuidado, ou com maior cuidado, você verá que não é isso, né? É sim um senhorzinho que está do lado de uma menina, né? Com um chale envolto, né? Aonde tem o casaco, né? A visão de um casaco é a rua, aonde tem a visão da mão dele é um cachorro deitado, né? Então vocês puderam perceber, né? Que a percepção ela vai além das primeiras vistas, né? Se você ainda não percebeu, aqui do lado tem uma outra carinha, né, em cima desse arco, né? Vindo para esse arco na figura desse pássaro aqui, ou dessa peça aqui, né, de concreto, você vai ver a figura de duas faces, uma olhando para a outra, né? Então a gente pode perceber que a percepção ela é um estudo mais aprofundado da nossa visão, ok? Por que é que... Agora nós vamos entrar na parte de gerenciamento e percepção de risco, né? Aí vem uma pergunta: por que é que ignoramos os riscos, né? Se a gente for verificar, né, a percepção dos riscos de uma atividade, ela está diretamente ligada ao comportamento, atitude e cultura de cada um. Diversos são os motivos que levam as pessoas a trabalharem expostas a riscos, né? E nós podemos citar, entre outras coisas, desconhecimento. Então, executar tarefas ou permitir a realização das mesmas com dúvidas sobre o padrão, né? Isso é desconhecer uma tarefa, uma atividade, é não perceber os riscos, ok? Outra coisa, ignoramos os procedimentos padrões, por exemplo, né? Operação de lixadeira sem protetor facial ou sem os outros EPIs, não respeitando a velocidade máxima permitida para os trechos, né? No trecho que nós estamos numa rua ou numa estrada, passando em área delimitada sem a devida permissão, executar serviço a quente sem manter o extintor de incêndio no local. Então, quando nós ignoramos os procedimentos, um padrão de segurança, nós não conseguimos perceber os riscos da atividade que nós estamos executando, ok? Outra questão é tolerar os riscos, né?
assumir, menosprezar riscos sem propor medidas de controle para eliminar, neutralizar, minimizar ou sinalizar. Exemplo: não fazer inspeção de rotina nos conjuntos de oxicorte, não usar EPIs ou usar de modo incorreto, não usar óculos de segurança nas atividades diárias ou usar óculos comum ou usá-los na testa, tá? Então, essa parte é tolerar os riscos, ou seja, eu como mantenedor, como colaborador, ou eu como líder, né, supervisor, coordenador, quando eu tolero essa situação ou esse desvio comportamental, eu estou contribuindo para a não percepção dos riscos das minhas atividades, ok? Outra condição é aceitar o risco, né? Isso vai mais pela supervisão, né? Pela liderança, né? O risco é de conhecimento de todos, mas não há iniciativa para corrigi-lo ou buscar a solução. O controle de risco é demorado. Então, um exemplo aqui, né? Permitir o início da manutenção sem fazer uma análise de risco, né? Então, eu que tenho uma equipe, eu que sou líder, eu que sou um coordenador, eu vou permitir que a minha equipe faça um trabalho sem uma prévia avaliação? Eu estou aceitando o risco, né? O desempenho de uma área é o reflexo do seu gerente, do chefe de departamento, de supervisão, da liderança, da coordenação, ok? Outro fato, né? Hábitos e rotina. O risco persiste porque o convívio frequente com ele ao longo do tempo incorporou a normalidade das tarefas, né? Este fato leva o trabalhador a se acostumar com a situação inadequada, fazendo parte do ambiente de trabalho ou da cultura, né? É a mesma coisa, né? Digamos que você more num local, digamos assim, privilegiado, né? E vá para uma área, né, em que seja bem diferente daquilo que você está habituado, né? No primeiro impacto, na primeira vez que você for lá, você vai sentir a diferença, você vai tomar um susto, né, talvez, por aquele local. Mas se você tiver que ir durante um mês naquele local, ao longo do tempo, aquilo que para você ou agredia, né, agredia a sua visão, aquilo que você tinha, vai passando o tempo, aquilo vai se tornando parte de uma rotina, de um hábito, né? E aquilo deixa de ser agressivo para você. É a mesma condição de um evento que você está habituado a fazer de forma errada, né? Ao longo do tempo, aquilo se torna algo natural para você, né? E você faz aquilo erradamente, mas aquilo já faz parte da rotina, né? E a liderança, né? Quando isso é uma cultura, né? É uma cultura errada, né? Uma cultura inadequada, a própria liderança não toma nenhuma atitude porque já faz parte de ser comum, né? De ser natural. E isso é perigoso, né? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Usar talabarte do cinto de segurança e não prender o mesmo, né? Isso pode ser um hábito ou uma rotina muito perigosa, né? Desculpa. Usar óculos de segurança na testa, não fazer isolamento diário. Eu vou fazer o trabalho, mas não faço isolamento. Mas ninguém faz, né? Isso já passa a ser uma coisa normal, né? Passar por baixo do isolamento ou permitir pessoas não autorizadas a passarem, né?
operar equipamentos motorizados sem a autorização, né? Somente a reação ao que é o percebido, traduzido e avaliado, né? Então, a gente só pode reagir a algo quando ele é percebido, né? Aqui nós estamos entrando num estudo da área da segurança do trabalho, que é chamado de acidentes tipos e acidentes meios, né? Ou seja, o que são acidentes tipos? São os tipos de acidentes que podem ocorrer com o trabalhador, né? E os acidentes meios é o meio pelo qual ele se desenvolveu. Então, nós temos aqui na primeira figura do lado esquerdo, né? Uma pessoa, né? Um colaborador batendo contra uma luminária, né? Então, esse acidente tipo é chamado de batida contra, né? A pessoa bate o corpo ou parte do corpo contra obstáculos, né? Isto ocorre com mais frequência nos movimentos bruscos, né? Descoordenados ou imprevisto, quando predomina o ato inseguro, ou mesmo nos movimentos normais, quando a condição insegura, tais como coisas fora do lugar, má arrumação, pouco espaço, tá? Então, o corpo ou parte do corpo bate contra algo, ok? Aqui no meio, nós temos um outro tipo de acidente tipo, que é chamado de atingido por, né? Atingido por, ok? É quando algo atinge a pessoa, né? Atinge a parte do corpo de uma pessoa ou o corpo da pessoa. Dá a ideia de levar uma bolada, né? Uma bolada é um exemplo clássico de atingido por. Pode ser algo sólido, mas pode ser um líquido, qualquer fluido, ok? Esse outro tipo de acidente, aqui do lado direito, é chamado de prensamento entre. É quando a pessoa tem uma parte do corpo prensada entre um objeto fixo e um móvel, ou entre dois objetos móveis, né? Ocorre com relativa frequência devido a ato inseguro praticado no manuseio de peças, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, um exemplo de evento de acidente tipo atingido por, e o acidente meio como rompimento de, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesse evento aqui. Vocês puderam observar nesse evento aqui, o acidente tipo por atingido por, e o acidente meio, rompimento de. Vamos analisar novamente. Perceba uma coisa, né? Quando a gente já falou isso nos slides anteriores. Ele foi fazer esse trabalho de abrir um hidrante. Perceba que há uma situação de carro de bombeiro, né, o hidrante sendo usado como talvez para apagar um evento aí, tá? Perceba que ele vai fazer a abertura desse hidrante, não se sabe o porquê, mas será que ele sabe executar o trabalho? Será que ele tem algum procedimento, um procedimento padrão que ele não observou? Será que ele percebeu que existe uma pressão enorme na linha e que se ele abrisse desse lado, haveria o rompimento dessa área que ele abriu? Então, esse acidente atingido por tem um acidente meio rompimento de, né? Rompeu-se a abertura dessa válvula e ele foi atingido por, tá ok? Nesse outro acidente,
A gente pode chamar ele também de queda de objeto, podemos falar sobre atingido por, né? Porque essa área que vocês vão ver que vai atingir a pessoa, mas o acidente meio é chamado de desmoronamento de. Então preste atenção. Vocês puderam perceber uma coisa? Por exemplo, essa pessoa, né? Vamos fazer uma análise desse evento aí. Perceba que essa pessoa não tinha preparo nenhum para executar essa tarefa, né? Eu vou desmanchar lá um puxadinho, né? Uma edícula, né? Mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu simplesmente te pego uma marreta sem EPIs nenhum e vou fazer isso? Será que ele não conseguiu perceber que nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, ele está batendo na pilastra principal do prédio e com certeza isso iria desmoronar, né? Então, nós temos essa falta de percepção, se deve talvez a uma falta de conhecimento, né? Aqui é só um retrato, a gente não consegue enxergar isso, né? Outro tipo de acidente, e ainda falando sobre atingido por, mas o meio agora é chamado de estilhaçamento, né? Estilhaçamento, né? Ou seja, algo que dá a ideia de vidro quebrado, ok? Estilhaçamento é vidro, dá a ideia de vidro quebrado, tá bom? Vamos dar uma olhada aí. Você viu aqui que esse tipo de atividade é uma das mais perigosas, né, que nós temos no meio industrial, né, que é o corte com disco de corte, né? Porque o disco de corte ele apresenta essa condição. Se você não tiver com o equipamento, a peça bem fixada, a máquina em 90 graus, o disco em 90 graus, o que pode acontecer é isso aí, tá? Ou seja, ele estilhaça, né? Vou colocar de novo, ó. E se você acha que não vai na face da pessoa, vai em qualquer lugar, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, o disco possui uma RPM máximo, né? Que deve ser compatível com a lixadeira. A velocidade periférica, ou seja, na periferia do disco, chega a 200 km por hora. Então, quando ele quebra, né? Deixa ele cortar aqui, né? Quando ele quebra, ele produz essa condição aí, ok? Então, fique esperto, fique seguro, tá? Um outro acidente, um acidente tipo, é chamado de batida contra, né, que nós falamos. E eu tenho um exemplo aqui da seguinte maneira, né? Então, é um caminhão parado numa rua, né? Então, do lado de cá não está aparecendo, mas com certeza é a empresa. Então, o colaborador aqui pegou uma empilhadeira, e isso nós estamos na rua, né? Na rua de acesso, né? Numa avenida comum, e ele foi então pegar o material do caminhão para ser levado aqui para dentro. Olha o que aconteceu.
puderam perceber, né? A primeira coisa que eles colocaram aqui é: cadê a sinalização, né? Aonde está o isolamento que deveria estar bem mais para cá do caminhão, né? Indicando que haveria uma movimentação de carga, né? E com relação a esse motoqueiro, né? Veja, como que eu não consigo perceber, né? Será que eu vindo de moto, eu não consigo perceber que há uma movimentação de carga e eu passo por baixo ainda, dos garfos, né? Então, essas situações, né, que de falta de percepção, assim, será que eu tolero, né? Eu como motoqueiro tolero, eu já passei isso, eu tenho um hábito de passar por essas situações. Será que eu, como operador dessa empresa, já fiz isso várias vezes e como não aconteceu nada, eu tolero isso? A minha chefia tolera essa situação por ser um hábito, uma rotina, né? Então, veja que a percepção do risco, ela está diretamente ligada ao comportamento adequado ou inadequado dos colaboradores, da chefia em geral, ok? Falando a mais ainda sobre acidentes tipos, né? Nós temos então queda de objeto, né? São casos em que a pessoa é atingida por objetos que caem, né? Esforço físico ou mau jeito. Então, nesses casos, a pessoa é atingida por determinado agente lesivo, né? Lesões com distensão lombar, né? Lesões da espinha, por não planejar o esforço que ela está fazendo, né? Exposição a temperaturas extremas, né? Pode ser calor ou frio, ok? Contato com produto químico, né? Então a pessoa sofre lesão pela aspiração ou ingestão dos produtos ou pelo simples contato com a pele, né? Queda de pessoa, né? Nós temos aí queda de mesmo nível, sofre a lesão ao bater contra qualquer obstáculo, né? Contato com eletricidade, né? Por não prever que há uma energia de contato com algum dispositivo, fiação, entre outras coisas, né? E para assim, terminar esse primeiro momento aqui, falar dos acidentes meios, né? O que é um acidente meio, né? É o meio pelo qual ele se desenvolve, né? É a maneira como o evento ele se inicia, né? Entendendo a ação e reação, né? Então, por exemplo, desmoronamento né? Vamos imaginar aí uma escavação, né? Aonde um colaborador está numa vala, fazendo uma escavação e aquilo desmorona, né? Tombamento então, digamos assim, um empilhamento de pallets mal empilhados, cilindros de gases soltos, né? Então, tombamento estilhaçamento como nós vimos aí no caso de trabalhos com esmerilhadeira e disco de corte. Rompimento né? Podemos ver aí cabos de aço deteriorados, cintas danificadas, né? Movimentação de cargas em gerais, né? Explosão trabalhos em altura com gases inflamáveis, ok? Então, esses são os acidentes meios, né? O meio pelo qual se desenvolve o evento, ok? E daí nós chegamos num momento em que nós estamos implantando, né, uma ferramenta chamada análise de riscos volantes, né? É um formulário, desculpa, num bloco, né? Ele vai ser dado para vocês através de um bloco, aonde você tem aí formulários em que você vai colocar a atividade, se tiver números de ordens de serviço, data, né?